Hoje eu vou estar falando um pouco sobre o Vue.js. Ele é mais um framework de JavaScript nessa vasta rede que a gente tem de frameworks e bibliotecas. Contando um pouco da história dele, foi criado por Ivan Yu. Esse cara ele fazia parte do desenvolvimento do core do AngularJS. Lá por volta de 2013 ele resolveu, eu quero criar uma prototipagem de interface de usuário, mas o AngularJS é muito robusto para aquilo que eu preciso. Aí, a partir daí, ele começou a estudar e viu a questão do performance causado principalmente pela questão do two-way data bind do Angular. E aí, em 2014, ele lançava a primeira release oficial. E aí vem a pergunta, ele sendo open source, primeiro falando um pouco comparando com outros frameworks no GitHub. Questão de estrelas e forks. A estrela, basicamente, é a popularidade do framework. E muitos artigos, eles falam de levar em consideração a questão dos forks de cada um dos frameworks ou biblioteca antes de escolher para, de fato, que aquele dado de forks, ele é mais significante de utilização do que as estrelas propriamente dita em alguns casos. Porque no caso forks, muitas vezes as pessoas baixaram a biblioteca para trabalhar em cima dela. Estrelas, muitas vezes a pessoa pontua com uma estrela e às vezes só deram uma olhada e nem mexeram na biblioteca. Por isso que alguns artigos eles consideram que o fork, dependendo do ponto de vista, ele é mais importante para te ver quando tu vai escolher uma biblioteca, em alguns determinados momentos. Aí tem aquela questão, ele é um projeto open source, pois bem, se ele é open source, como é que ele mantém esse projeto? Primeiramente, ele começou pelo Patreon, que Patreon é uma comunidade de artistas onde as pessoas financiam pessoas, desenvolvedores, artistas plásticos, é mais músicos também, praticamente. E aí, até 2016, esse Vue ele estava em forma de mais um framework de laboratório. Que aí, em 2016, o criador dele, o Ivan Yu, ele percebeu, bom, esse framework está numa crescente muito grande. A partir de agora, eu acho que eu vou ter que abrir uma forma de financiamento que eu consiga envolver mais gente desenvolvendo esse meu framework e evoluindo ele ao passar do tempo. Aí ele conquistou, até no blog pessoal dele, no Medium, ele comenta da questão de ter conquistado uma conta no Open Collective. Aí, a partir daí, ele largou de mão de trabalhar, que na época ele estava trabalhando na Major, e aí ele saiu da Major e seguiu totalmente full-time, só dedicado ao framework em si. Aí, a partir de 2016, que ele é de fato considerado uma ferramenta oficial e mais garantida para uso, bem testada e tal, e tem mais pessoas envolvidas. Aí, falando um pouco das características dele. Ele é progressivo, ou seja, ele pode ser colocado tanto em projetos pequenos, a partir só importando ele via CDN. Você não precisa nem compilação real-time desse framework, que tem muitas pessoas que eles não gostam de ficar compilando o código para depois ver a atualização. Aí ele tem essa facilidade em comparação aos outros, que ele pega, tu simplesmente importa o script ali no CDN e segue funcionando a aplicação normalmente. Aí ele é reativo, ele é uma biblioteca de fato, que ele trabalha na mesma camada, o core do Vue, ele trabalha na mesma camada de visualização do React. E aí a diferença dele é que ele tem todo um ecossistema por trás, com várias bibliotecas oficiais e que são mantidas em paralelo com a evolução da release da biblioteca, ou seja, aquelas bibliotecas para cada uma das funcionalidades que eu estou explicando, eles garantem que vão estar funcionando na nova versão. Aqui no caso, como uns exemplos, que tu pode simplesmente, quando tu quer fazer alguma prototipagem simples ou algo do tipo, tu pode só importar ele por CDN. Ele tem o npm install também, pode instalar ele via Node, ou tu pode estar utilizando a CLI oficial dele. Aí a CLI dele, ela difere um pouco do React. O autor, ele comenta que é um benefício em relação ao Create React App,
Porque no caso do React, quando tu usa o Create React App, para te poder customizar a aplicação depois de construída, tu tem que ejetar, tu tem que usar o comando eject, onde ele vai tornar visível todas as configurações de Webpack, de lint, todas essas questões assim. Já o Vue CLI, não. Tu simplesmente vai dar um comando Vue, é o plugin ou biblioteca que tu precisa utilizar ou quer, e ele vai fazer todas as modificações necessárias no teu código para ela seguir funcionando, sem ejetar todo o teu package.json. Que aí, de certa forma, tem muitas reclamações quanto a isso pela questão da complexidade que se torna no momento que tu ejeta um package.json do React. Aí tu tem que aprender tem que ver conceitos mais avançados de Webpack, questões afins. Aí aqui, esse aqui é o ecossistema do Vue.js oficial. Ele tem o Vue Router aqui para trabalhar com rotas, o Vuex, que é baseado no Redux, no Flux do React, e ele também segue padrões de arquitetura Elm para gerenciamento de estado da tua aplicação, né? Também tem o Vue Loader. O Vue Loader, o que ele é? É para te conseguir, dentro de uma tag style, por exemplo, utilizar diferentes pré-compiladores CSS, como SES, ou no teu template HTML. Tu pode utilizar outros templates, tipo Pug, tipo HTML, coisas do tipo. E o Vue SSR são questões que eles falam tu renderizar a página do lado do servidor. O que é isso? Basicamente, o teu servidor vai te retornar a página HTML inteira. Ele não vai carregar nenhum script na página, ele carrega só quando é necessário os scripts, e aí é uma questão, um benefício que ele fala que ele não expõe código de negócio, JavaScript e tal para o lado do cliente. É uma das facilidades. Ele tem uma classe Vue Test Utils, que ele, para te poder estar utilizando ou Jest ou Mocha para questões de testes unitários. Tem também o Vue DevTools, que é uma extensão do Chrome e do Firefox para te poder estar inspecionando a tua aplicação e ver mudança de estado, real time, todas as ações que ela executa e todas as questões afim. E ver a CLI, que é o CLI oficial do Vue. Pois é, falando um pouco do Vue Router. Ele, pelo exemplo, mas basicamente ele tem tu vai importar os componentes especificando o local onde ele está, e aí nas rotas dele basicamente vai determinar que qual o path e qual o componente que ele tem que carregar. E no teu main.js, basicamente esse Vue Use, Vue Router, essa parte aqui é importante no código, porque isso aqui tu está dizendo para a tua aplicação que tu está utilizando o router, no caso, e aí, a partir daí, ele vai seguir funcionando no sistema de rotas. Normalmente, eles têm utilizado o sistema de rota com history push ou pull. Não tem utilizado muita outra rota com hashtag. Sabe? Tem evoluído porque os browsers eles estão acompanhando essa evolução e eles têm dado bastante suporte para o history push e history pull da questão de roteamento. Aqui é um exemplo de rota. Ele basicamente ele tem umas similaridades que eles têm com o Angular, é a questão das tags personalizadas pré-prontas, e aí aqui no caso o tool é para ele poder tratar com o router interno e não usar um sistema de navegação default, para garantir que a tua aplicação vai estar seguindo à risca aquele sistema de rotas definido. Aí o Router View é basicamente aonde tu vai estar carregando cada um dos teus componentes. Tem um outro ponto que ele tem bem importante aqui é que tu pode carregar mais de um componente na mesma rota. Ou seja, quando tu utiliza ali a tag name no teu Router View, tu está definindo mais de um espaço para te colocar os teus componentes. Aí, quando tu define os teus componentes aqui, no teu objeto, tu vai definir o teu componente, default, aí tu vai dizer qual componente que tem que carregar em cada bloco de rota. É isso aí, por exemplo,
numa página de profile, onde tu quer fazer uma página de helper e tu quer abstrair esse helper aí de informativo, tornar ele um componente totalmente dependente, que não tenha relação nenhuma com outro componente, tu vai estar utilizando esse sistema de rota aqui nomeado, que tu vai poder definir o espaço onde tu quer colocar determinado componente. E, pois bem, falando um pouco do Vuex. Como eu já havia comentado, o Vuex ele é inspirado no Flux, no Redux do React, e aí ele foi criado, ele tem o mesmo premissa do Redux Flux, que é garantir que todo o estado da tua aplicação seja modificado só por meio de métodos, e tu não consiga acessar diretamente os estados da tua aplicação. E aí aqui temos uma estrutura da história do Vuex. Ele tem os estados, que basicamente esse state aí é um objeto simples, contendo todos os estados da tua aplicação. As mutations são onde de fato tu vai estar manipulando teus dados. E aí para te manipular os teus dados, tu vai dar um historic commit e chamando teu método, onde sempre nesses métodos, as mutations, o primeiro atributo dele é o estado do teu objeto, e o segundo tu pode estar passando argumentos, cujo nome eles denominam payload, e as actions, ela é similar às mutations. Só que a diferença do actions é quando tu precisa modificar mais de um estado da tua aplicação. Aí tu vai estar chamando o teu actions, e no teu actions tu vai estar chamando vários commits. E aí o getters basicamente ele vai, quando tu quer pegar tu quer fazer condições ou funções que tratem algum dado antes de retornar para tua tela. Aí são todos essa abstração. Aí basicamente toda a lógica de tratamento de dados, de retorno dos teus dados, eles vão se concentrar na tua estrutura da história. Eles não vão ter nenhuma manipulação de dados dentro do teu, mais complexa, dentro do teu componente por si só. O teu componente vai estar respeitando aquilo que a biblioteca diz que é tratamento da view, trazer dados e mandar dados de forma simples. Aqui é um exemplo do que ele não faz. Aqui na mutation, no caso, o story commit, ele vai receber o estado atual e vai estar recebendo um argumento n. E aí, no momento que tu está chamando o story commit, tu vai incrementar e vai estar passando o número 10, por exemplo. Vai, cada vez que tu está chamando aquela tua action ali do commit, tu vai estar aumentando em 10 o valor do teu contador, por exemplo. E aqui a questão do actions. Aqui é um exemplo. Primeiramente, ele vai estar chamando a tua mutation de incrementar o estado. E depois disso, como callback, ele vai estar chamando o commit daquele incremento de fato. E aí tu vai estar trabalhando direto com as actions. E aí a diferença aqui das tuas actions em relação às mutations é que para te chamar uma mutation, tu vai chamar o history commit. E as actions tu vai chamar o history dispatch. Essa é uma diferença. E aí aqui, como eu havia comentado, que é a questão do state na tua aplicação, que ele é uma área de estado simples e ele não pode ser modificado diretamente, só via mutations. E aí aqui, pois bem, como ele é um objeto simples, essa árvore aí ela pode estar aumentando demais, assim, no momento que vai crescendo a tua aplicação. E com base nisso, ele tem um sistema de módulos. O que seria esse sistema de módulos? Cada módulo em si, ele vai ter seus states, mutations, actions e getters. E aí, no teu inicialização da tua store, tu vai estar importando só os teus módulos. E aí, aqui no exemplo, tu vai estar chamando o estado do módulo A ali, no store state A, e no teu store state B ele vai estar chamando o estado do teu módulo B, por exemplo. Isso aqui eu vou mostrar depois. O view loader. Ele basicamente, a definição dele é permitir transformar componentes. O que ele quer dizer com transformar componentes? É basicamente tu pegar uma tag template e tu, por exemplo, tu quer usar template de HTML. Tu vai utilizar ali
o Lang Pug, por exemplo, tu vai estar dizendo que tu vai utilizar Pug como template para desenvolver o teu HTML. E aí, no outro exemplo aqui, no CSS Models, no momento que tu bota aquela tag model, tu vai estar utilizando um padrão que tem evoluído, que é CSS em model. Que aí é essa chamada aqui, que a tua classe, ele chama como se estivesse chamando uma variável, ali com cifrão style.head, e aí ele vai estar chamando tua classe, não um nome de classe como normalmente é feito. É isso aí, tu consegue dar algumas vezes um dinamismo melhor para a tua aplicação, condicionais de classes mais trabalhados, questões do tipo. E aí o CLI, que ele é basicamente o CLI oficial do Vue para criação de aplicações, ele já vem com um conjunto de definições já pré-definidas quando tu vai criar uma aplicação. E aí, além disso, ele oferece as opções de tu estar testando a tua aplicação com Jest ou com Mocha, por padrão. E aí é o Vue DevTools, que é basicamente é um plugin do Chrome e do Firefox para te poder estar inspecionando a tua aplicação, viu? E aí, ali com o Vue DevTools, tu vai poder estar acompanhando todas as actions do teu componente, o que acontece em cada parte, qual o comportamento de cada uma das partes. E aí, aqui, com isso eu finalizo e agora eu vou estar mostrando um pouco no código como é que essas questões funcionam. Criando uma aplicação, só para vocês verem. Que basicamente ele faz isso aqui. Tá, querem que eu aumente um pouco? Ctrl Shift mais, acho que funciona. Obrigado. Agora sim. Que aí basicamente aqui eu vou estar criando uma aplicação Vue. O que ele vai me oferecer quando eu criar uma aplicação Vue? Basicamente, aqui é que eu já tinha criado uma aplicação antes. Isso aqui é outra questão que ele tem. Ele tem presets, ou seja, tipo, eu posso estar criando uma aplicação e definir o conjunto de configurações que eu quero para essa aplicação. E essa aplicação ou pode estar na minha máquina, ou tu pode estar commitando a tua configuração para o GitHub ou Bitbucket, por exemplo. E com base nisso, tu vai estar criando todo um conjunto de configurações se tu tem uma empresa que quer definir um padrão para tuas aplicações, como ele é feito. A primeira vez tu vai estar criando toda uma configuração e aí depois tu vai estar simplesmente carregando aquela configuração e aí a tua aplicação já vai vir com essas configurações já prontas. Vou estar carregando com elas aqui, para vocês verem. Não é mais rápido. Não tem nada aí dentro, né? Ok, que o Yarn é mais rápido no caso. A diferença é que quando tu inicializa tua aplicação, ele já te disponibiliza uma URL para local e para remoto. E aqui é uma aplicação já pronta, ele já constrói tudo. Já começa com configurações. E aqui abrindo o código. Vocês verem como ele...
Aí aqui, no caso, o que que eu fiz? Quando eu criei esse projeto, tu pode definir se tu quer que as configurações do teu projeto sejam configuradas, cada configuração dentro do arquivo específico, em particular. E aí aqui nessa aplicação eu já configurei ela com TypeScript, que é que eles estão trabalhando bastante para em seguida tá lançando Vue CLI a terceira release, que é para trabalhar com TypeScript em si. Como pode ver aqui, todos os arquivos que ele já gera são já com TypeScript. Aí o que o router, aqui o mode é, no caso, a forma de rota que eu defini para a aplicação. E aí aqui o path, como eu tinha comentado, é para onde ele vai e qual o nome da rota. Aí aqui no AppView, por exemplo, basicamente, tipo, eu tenho os routers links para cada rota e o router view que é onde vai ser carregado. Aí aqui ele está definindo que ele está utilizando o SES. Aí outro detalhe aqui na questão dos testes dele. Como é o padrão do Jest, ele usa o spec. Aí aqui basicamente ele é com o Jest, ele é bem simples assim de se entender. O Shalom Out basicamente ele cria pode-se dizer que é uma espécie de sombra do teu componente para vazio, para te estar especificando uma propriedade para ele. E aí aqui, isso aqui são propriedades dos testes unitários para fazer todos os matches necessários. E aí agora eu vou estar rodando um outro código aqui com história. Sim, complexo um pouco. Esse aqui é com NPM. Esse aqui eu achei um exemplo. Vou estar mostrando como é que funciona Ele tem um detalhe aqui, que na configuração dele, que se tu está fazendo um teste, tu está fazendo uma modificação na tua aplicação e tu quer fazer um snapshot da tua base de dados, tu simplesmente aperta aqui Enter, cria um snapshot da tua base de dados, JSON. E aqui na tua aplicação, isso aqui que esse aqui no caso ele está utilizando o Cypress para a camada de teste, que aí é a camada end-to-end, que é a camada de teste direto no browser, além do teste unitário. Aí aqui ele basicamente dá um retorno na base de dados, mostrar a história aqui, como é que ele... Mostrar a aplicação rodando aqui também. Mostrar a questão como é que é a questão do Vue Dev Tools, basicamente. Aí aqui no caso, como eu já estou com o Vue ativado, o Vue Dev Tools deveria aparecer aqui. Não estou vendo. Vai na aplicação. Do lado do performance ali tem duas flechinhas. Performance aí. Ah, sim, obrigado. Aí aqui basicamente ele tem um detalhe que é importante, que é a questão dos actions dele. Aqui basicamente é o componente. Esse detalhe aqui que é mais importante, que é interessante. Deixa eu ver aqui se eu não enxergo. Deixa eu enxergar esse cara direito.
Para mostrar um cara mais interessante. Tá aqui as fotos que não tem. Aqui, isso aqui que eu queria mostrar. Pois bem, quando tu roda a tua aplicação, ele basicamente está dizendo todas as actions que ele invoca. E a questão das actions é a questão de aqui em maiúsculo, é a questão de nomenclatura para facilitar e deixar ela genérica, porque se, por exemplo, ele modificar algum nome lá no back-end, tu vai lá na tua história e vai estar modificando só lá, não vai estar afetando o teu código front-end, basicamente. E aqui, toda vez que ele executa uma ação, ele já vai estar dizendo para ti todas as actions que ele está executando. E aqui eu vou mostrar um pouco do código que ele está fazendo. Aqui como é que funciona a questão do teste. Assim. E aí aqui basicamente ele mostra todos os meus testes. Aí quando quebra ele deixa bem claro qual teste que quebrou. E aí aqui quando ele gera um teste, ele vai criar um snapshot lá na aplicação. Esse aqui é o snapshot de quando ele falhou. Ele gera um snapshot. Ele tem a opção também que tu pode estar com Cypress, no caso, tu pode estar salvando o MP4 um ponto MP4 das tuas ações, caso tu queira armazenar um vídeo, coisa do tipo. E mostrando um pouco do código em si. E aqui a estrutura já pronta, já da aplicação em si, que ele é mais robusto. Esse aqui também. Tá, também. E aqui, só que esse aqui, no caso, ele criou um exemplo que ele pegou e colocou todas as funções da aplicação dentro do mesmo arquivo, para questão de exemplo, só. Que o certo mesmo é tu vai estar criando a tua história dentro do teu store.js, isso aqui é tudo bem. Tem um conceito de boas estruturas para estar te desenvolvendo o teu código. E aqui os exemplos, como eu estava comentando, dos states, onde as mutations, elas são as responsáveis por estar mudando os teus estados. E aqui o action. Aqui no caso ele está usando o Axios para fazer as requisições. Ele está usando um mock de JSON para simular todos os arquivos, salvamentos e exclusões e tal. Aí aqui tem todos os conjuntos de ações da aplicação em si. Aí aqui nesse caso, aí ele tem um monte de configuração que tem a configuração para caso tu queira salvar os teus testes, caso tu queira aplicar o lint na tua aplicação, caso tu queira só rodar teus testes, rodar com salvar, porque tu pode, no caso, o teste em si, o script de teste em si, ele vai inicializar o teu servidor e depois testar. Tu pode estar com a tua aplicação rodando e simplesmente querer testar ela, sem estar precisando levantar outra aplicação nova. É umas questões que ele oferece também. E basicamente, aqui tem mais um detalhe. E aqui a questão dos testes dele, como é que ele faz.
aqui nas integrações. Aqui, basicamente, eles têm... Eu ver aqui. Ele tem uma... Isso aqui é um método do Cypress mesmo, que aí tu tá dizendo que toda vez que tu vai que tu postar, simular um post para esse endpoint, ele vai retornar um todo vazio. E aí, aqui, esse stub aqui é uma função para te chamar uma função fake. Tipo, dependendo do tamanho da tua função, dependendo do custo da performance de cálculo, tu pode não querer estar executando tuas funções em testes. Aí, com isso, tu vai estar mocando tuas funções. Aí ele simplesmente incrementa. Aí com isso... E com isso eu finalizo a apresentação. Qualquer dúvida, que eu possa estar falando, fico aberto. Esse view parece que esse view, sei lá, é basicamente a implementação do Node. Ele cria pacote Node e uma coisinha. Sim. Por isso que ele tem a capacidade de ter um módulo server-side. Sim. Basicamente. Sim, que aí ele viu, e quando ele estava criando, na realidade lá na época ele estava criando, estava recém-nascendo o React, aí ele resolveu, ele analisou um monte de frameworks, viu quais eram os problemas que estavam tendo e resolveu fazer algumas coisas que atacavam alguns problemas que ele considerava ruim. Até uma palestra que eu vi do Ivan Yu, que é o criador, ele fala questões dos problemas, comparando problemas não dos frameworks em si, do tamanho do escopo de cada ferramenta. Que o React é uma ferramenta de escopo pequeno, que ela é só responsável pela view, e aí ele diz que a facilidade é que tu pode utilizá-la só para um determinado objetivo, e aí com isso, aí ela te dá, fator positivo que ele te fala é a questão de ter um ecossistema amplo e tu ter várias formas de fazer uma mesma coisa. Caso tu queira implementar teus próprios métodos, tu tem essa liberdade. Em a questão do Angular, que é considerado um framework de escopo grande, ele diz que um dos principais benefícios desse tipo de framework com um escopo grande é tu precisar apenas de uma ferramenta para fazer todas as tuas funcionalidades. E aí uma dificuldade dele, tanto do React, por usar JSX, ou por qualquer uma das duas, por não poder simplesmente importar um CDN e seguir utilizando, é a curva de aprendizagem, que ele considera um problema, de fato. Aí outro ponto é em relação ao Vue.js, que é um médio escopo, que ele possui um escopo fechado de ferramentas já utilizadas para cada fins específicos. Um benefício que ele fala é que tu consegue suprir uma aplicação de médio porte com aquilo que ele oferece, mas para aplicação de grande porte, como ele é mais genérico, assim, ser utilizado em aplicações de pequeno e grande porte, ele considera difícil as pessoas acharem soluções de erros, soluções de bugs encontrados, porque às vezes tu pode estar achando uma solução de um bug para um escopo pequeno, quando tu está procurando por uma solução do bug para um escopo maior. E aí com isso aí ele fecha até a apresentação dele no JSConf, dizendo que o mais importante quando tu vai fazer uma aplicação é tu definir os requisitos da tua aplicação, ver, e aí a partir daí tu vai estar definindo qual é a melhor ferramenta a ser utilizada. Não tem a ferramenta certa ou a melhor ferramenta, tudo vai depender para que tu vai ser utilizado. E com isso eu fecho. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Acho bacana citar lá que na parte da cultural do Vue, ele fala, né, principalmente as coisas boas dos outros frameworks. Exatamente, ele faz ganham. No site oficial do Vue, ele se preocupa com as questões de fazer um comparativo. Ele aponta os pontos positivos e negativos de cada um dos frameworks na visão dele. Aí também, o site dele, ele aponta todos os projetos que existem em open source. E também, um ponto bem interessante que ele comentou numa entrevista, do porquê que ele cresceu tão rápido, é porque ele fez a tradução do site dele em chinês.
E aí os chineses olharam, putz, esse cara é da China. Aí nada mais nada menos que a Alibaba comprou a ideia dele. E aí eles usam oficialmente. E aí outro cara, ele começou, porque quem comprou a ideia dele também começou financiando ele, foi o criador do Laravel, que é um framework PHP no caso. Foi a partir daí que ele, basicamente, o Vue.js é o framework front-end oficial do Laravel. Porque o cara que foi quem começou essa história de financiamento na parte dele. E aí com isso eu fecho a minha apresentação. Posso só colocar 2 centavos? A versão 13 de CLI não vai ser obrigatório usar TypeScript. O core vai usar TypeScript. Exato. Aí você pode escolher, você não vai poder escolher usar TypeScript ou não. Não, não TypeScript. Tá Porque eu isso, vai posso, ser evidente. Fora a sua pesquisa depois. Você usou ele? Sim, eu tenho experiência. Quando eu atuei numa produtora digital, no caso, eu estava trabalhando em paralelo, quando eu estava fazendo um projeto com Vue.js e outro projeto com Angular. Aproveitando, não, fazer o merchan, né? Que a Object está trabalhando com o Vue.js no projeto da Ana. Show. Tem vaga no sexto andar, mas Você vai na sexta andar. Ele não vai sair do DevOps. Já aconteceu como vocês acham, ele não vai sair do DevOps. Fechou aí? Isso aí, então. Então, valeu pela apresentação e parabéns. Hein?